Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a 12ª parte do vídeo, né? A parte de número 12, né, do vídeo. O mistério de Cristo que é a igreja. O mistério de Cristo que é a igreja. Em seguida, o apóstolo aborda 5 tipos de andar: na graça, na verdade, no amor e na luz e no Espírito. Aí vamos repetir de novo. Em seguida, andar na graça, né? Em seguida, o apóstolo aborda 5 tipos de andar: na graça, na verdade, no amor, na luz e no Espírito. Em Efésios 4, primeiro, lemos: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui temos o primeiro tipo de andar, na graça. Graça é Deus ter concedido seu Filho gratuitamente a nós, sem requerer nada de nós. Em Isaías 55, 1. Então a gente vê aqui que a graça, o que significa a graça? A graça é Deus ter concedido seu Filho, né, seu Filho Jesus, gratuitamente a nós, sem requerer nada de nós. Lemos a todos vós os que terdes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Com a graça ganhamos dons, e à medida que exercitamos, né? Exercitamos nossos dons, mais graça ganhamos, e assim desfrutamos de graça sobre graça. Por isso sempre encorajamos os irmãos a exercitarem os seus dons, né? Por isso sempre encorajamos os irmãos a exercitarem os seus dons, né? Então a gente vê aqui que Deus não cobra dinheiro nosso, né? Deus não cobra dinheiro nosso, não, né? A salvação é de graça. Então a gente vê que a salvação é de graça, né? Não foi por dinheiro, não foi por ouro nem prata, mas foi pelo sangue de Jesus, né? Então vamos ver aqui o mistério, o ministério neotestamentário está apoiado em 3 pilares, né? A palavra, os serviços e a oferta de riquezas materiais. Se em nossa vida na igreja exercitarmos esses 3 dons, eles se tornarão ministério para a edificação do corpo de Cristo. Presta atenção. Quanto mais exercitamos o dom da palavra, falando pelo Senhor, pregando o Evangelho, ministrando a palavra e testemunhando nas reuniões da igreja, pouco a pouco esse dom se tornará em nós um ministério. Quer dizer que o dom de Deus ele se torna em nossas vidas um ministério, né? Então Deus está falando aqui de dons, cada um tem um dom, né? E a gente é como um corpo de Cristo, então cada um tem uma sua função. Mas o Espírito de Deus é o mesmo, né? Agora só que cada um tem o seu dom. Então quando você usa ele, você automaticamente você faz um ministério, né? Um ministério ali se tornará em sua vida um ministério. O apóstolo Paulo disse que nas reuniões da igreja todos podem profetizar, para que todos aprendam e sejam consolados. 1 Coríntios 14, 31. Com relação ao serviço, para facilitar nosso entendimento, podemos nomear alguns. Serviço de crianças, adolescentes, jovens, literatura, recepção, partir do pão, limpeza e manutenção do local de reuniões, né? Então aqui fala que tem vários serviços na igreja, né? Tem pessoas que fazem a limpeza, todos esses
Até a pessoa que limpa o banheiro é importante. A pessoa que faz a manutenção do local das reuniões, partir do pão, recepção, leitura. Então cada um tem um ministério, né, na igreja. Você talvez gosta de jovem, de adolescente, gosta de criança, você gosta de pregar, você gosta de louvar, você gosta de louvar a Deus, cada um tem um ministério diferente. Então aqui está falando sobre isso. Serviço de som e música e outros. Tem pessoas que trabalham com som, com música e outras coisas mais na igreja, tem muitas coisas, né? Mas todas elas são importantes para Deus, né? Todas as funções, até a pessoa que limpa o banheiro é importante para Deus, né? Quanto mais exercitamos o dom nos serviços, mais graças ganhamos. E quanto mais graça, mais dons. E dessa forma a igreja é edificada. Então está falando que a igreja é edificada. Quanto mais você exercita o dom que você tem nos serviços, né, na igreja, mais graça ganhamos. E quanto mais graça, mais dons. E dessa forma a igreja é edificada. Os que participam do serviço devem perseverar e procurar melhorar cada vez mais a qualidade de seu serviço, né? Então está falando aqui de melhorar, né? Cada vez que você faz algo para Deus, você vai melhorando cada mais. Quem canta vai melhorando, quem prega vai melhorando nas pregações, e assim vai. Então, cada função que você faz com dedicação, você vai fazendo mais. Igual eu estou fazendo aqui, tô ministrando, tô coisa, eu tenho que fazer com mais diligência, com mais, vamos dizer assim, eu tenho que me esforçar mais, tenho que pregar mais e buscar mais conhecimento, sabedoria para poder ministrar, dar um estudo e pregar. Então isso eu estou me aperfeiçoando. Cada vez mais a gente vai se aperfeiçoando. Então assim, é você aí na sua igreja, sua congregação, você vai se aperfeiçoando, né? Quando você prega a primeira vez, você fica nervoso. Aí depois você vai pegando o costume, aí você vai pegando com mais confiança, né? A gente vai pregar, ele fica se tremendo. Mas aí você vai pregando, você vai perdendo esse medo aí. Então a gente parou aqui. Os que participam dos serviços devem perseverar e procurar melhorar cada vez mais a qualidade do seu serviço. Isso deve sempre buscar a excelência e nunca estacionar no padrão que já obtivera. Além disso, devem incluir outros no serviço. Devem incluir outras pessoas também no serviço, né? Porque tem pessoa que só quer para ele, né? Só quer para ela. Ela começa a fazer um serviço para Deus, aí ninguém mais sabe, só ela que sabe, só ele que sabe, né? Então não é assim, né? Se eu prego, se eu ministro, tem pessoas que ministram até melhor do que eu, né? Então então a gente deve dar oportunidade para outras pessoas também ministrar também, não é só a gente. Então aqui está falando sobre isso, né? Então aqui está falando que nós devemos incluir as outras pessoas também no serviço. E deve ser o espírito de quem serve ao Senhor. Deve ser o espírito de quem serve ao Senhor. Devemos manter a porta de entrada dos diversos serviços sempre aberta para que os outros tenham a oportunidade de ser aperfeiçoados e também desfrutar mais da graça. Pois é, isso que eu falei, tem gente que é egoísta, né? Tem gente que é egoísta, só quer para ele. Então a gente, para desfrutar da graça de Deus, a gente tem que dar oportunidade para nossos irmãos também, de pregar, de louvar, para eles ir desenvolvendo o dom que há neles. Pessoas que têm um dom de louvor, mas ele não tem oportunidade. Tem pessoas que têm um dom de pregar, mas não tem oportunidade na igreja. Tem pessoas que têm o dom, mas não tem oportunidade. Então aqui fala que a gente deve dar oportunidade para as pessoas para que ela desenvolva o dom de Deus na vida delas, né? Quanto à oferta de riquezas materiais, também devemos exercitar esse dom, contribuindo regularmente por meio desse ministério, os ministérios da palavra e dos serviços são sustentados. Assim a igreja e a obra do Senhor poderão avançar a passos mais largos, né? Quer dizer, quando você ajuda também, esse é um dom. Você que ajuda na obra, você que contribui, né?
Você está ajudando a manter a igreja, né? Parte financeira da igreja. Tem desde o papel higiene até como é que se desinfetante, tudo isso faz parte. Você está ajudando a manter a limpeza da igreja, manutenção, energia, água, luz, enfim, aluguéis, tudo isso está incluído nas riquezas materiais. Deus abençoa você, abençoa nós para a gente ajudar a igreja, ajudar a obra de Deus a crescer aqui na terra, né? Então isso é de Deus também. Ó, e os irmãos que exercitam seu dom de oferta de riquezas materiais podem testemunhar que a janela dos céus tem se mantido aberta para eles em todos os aspectos do seu viver, e Deus tem derramado sobre eles bênção sem medida, sem medidas. Malaquias 3:10 ao 11. Então, quando você contribui, Deus te abençoa, né? E você deve testemunhar disso daí na igreja, né? Em Romanos 12, lemos: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece no fazê-lo. Ou o que exorta, faz-o com dedicação. E os que contribuem, com liberdade. E os que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Versículo 6 ao 8. Que o Senhor nos permita andar na graça. Então, cada um tem uma forma de contribuir na obra do Senhor, né? Cada qual o que ministra, o que exorta, o que prega, enfim, o que ajuda, o que mantém a parte financeira da igreja, aqueles que podem, né, ajudar, que, né, tem condições. Então tudo isso faz parte da graça de Deus. São dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo, né? É o mesmo. Nós somos um corpo de Cristo. Então cada um tem uma função na obra do Senhor, cada um tem uma função, né, ali na igreja. Então você tem a sua função, você tem que exercitar ela, né? Então essa é a 12ª parte do vídeo, né? O mistério de Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. Amém?